RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Começa agora o RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Levi Simões. Hoje estamos a entrevistar o psicólogo Dr. Joaquim Moura Sousa. Ele é mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, tem uma pós-graduação em Psicologia Clínica da Saúde da Infância e Adolescência. Dr. Joaquim, muito obrigado pela sua disponibilidade, bem-vindo ao nosso espaço de conversa. Obrigado, eu que agradeço. Hoje, dia 20 de outubro, estamos a assinalar o Dia Mundial de Combate ao Bullying e eu gostaria que nos pudesse dar de uma maneira assim mais simples, mas explicar o que é o bullying, esta palavra que talvez seja bem recente, não é? Bullying é uma palavra de inglês e é mais um dos estrangeirismos e quer dizer que é uma palavra que define o uso da força física, a ameaça ou coerção numa tentativa de abusar ou intimidar alguém ou dominar até agressivamente outras pessoas. E aqui tem como perfil uma das características é o facto desta atitude ser algo sistémico, não é? É frequente, é habitual, e isso então é que passa a ser determinado como um bullying, porque comportamentos agressivos sempre existiram, mas quando tem este perfil sistémico passa a ser, e organizado, passa a ser então bullying. E nós podemos fazer aqui um género de uma diferença entre o que é uma brincadeira e o que é de facto bullying? Sim, diria que desentendimentos breves, não é? São conflitos normais ao desenvolvimento, faz parte do desenvolvimento, aquilo que é socialização, mas em concreto no desenvolvimento na infância e na adolescência, não é? São desejáveis enquanto oportunidades de desenvolvimento. Isto naquilo que é desenvolvimento para a capacidade de resolução de problemas, não é? Ou seja, a capacidade de, face a um conflito, de mediar ou interferir no sentido de chegar à resolução de um problema. Isto é uma competência social que é importante ter, não é? E isso resolve-se em muito pouco tempo. Isso é algo que nós aprendemos até a evitar, quando há um conflito, até a evitar uma proporção maior, não é? Distingue-se destas situações pela intencionalidade, especialmente por intencionalidade, por a continuidade do comportamento, quer no tempo, quer na relação de diferença ou de poder, muitas das vezes usada como força, não é? Tornando dessa forma agressão. E é tida como agressão quando provoca sofrimento físico, ou emocional, ou psicológico, não é? No fundo é isso, não sei. Mas isso possivelmente sempre aconteceu, não é? Ou há mais casos de bullying hoje do que antigamente? Ou hoje é mais falado do que antigamente, não é? Sim, não existiria era uma sensibilidade, quer na opinião pública, quer nos agentes educacionais. Socialmente isto não estava tão identificado, não era um fenómeno tão identificado, não é? Agora, esta opressão sobre a pessoa humana pode levar a um estado de angústia em que, no limite, a ideação suicida, quer dizer, isto começou a ser um fator de preocupação social, não é? Claro. Principalmente nas jovens, em concreto mais nas escolas, que é o cenário onde mais este tipo de situações acontecem. Certamente na minha geração, há uns anos atrás, isso esteve também presente, também existia algum estigma quanto à denúncia deste tipo de ocorrências, porque éramos apelidados dos queixinhas. Exato. Os queixinhas. E isso inibia, de alguma forma, a identificação e o tratamento deste tipo de comportamentos, e, portanto, eu diria que sempre existiram, a diferença é que eram permitidos, de alguma forma, ou eram tratados de uma outra forma, não é? Sim. Portanto, isto há sempre aqui aspectos culturais, não é, que estão muito presentes, aspectos sociais, económicos, quer dizer, religiosos, ideológicos, quer dizer, há aqui muitos fatores, não é?
E eu penso que nos dias de hoje o empoderamento, não é? O chamado empowerment que tem a própria sociedade, os próprios educadores sociais, a própria escola, vai no sentido de proporcionar uma outra qualidade de vida e tratar estes assuntos o mais cedo possível. Sendo que também é verdade que este tipo de comportamentos agressivos acontecem também cada vez mais cedo. Já são outros fenómenos, não é? Claro, Então, claro. é algo que está presente na humanidade desde que a humanidade se conhece, não é? Sim, infelizmente. Agora, a capacidade de tratar estes assuntos de forma organizada, pensada e também, quando eu digo organizada, intervindo, inclusive com os diferentes agentes, de forma a sanar este problema que é mais recente. Talvez tenha havido aqui da parte da sociedade um pouco de basta, não me vou calar mais, vou falar, vou denunciar, não vou suportar mais isso, porque talvez antigamente ou há um tempo atrás as pessoas talvez não falassem tanto no assunto, não é? Sim, as questões da preocupação do bem-estar e segurança não estavam tão presentes, não é? O valor humano não era um motivo de interesse como é hoje, não é? Portanto, e sabe-se que quanto mais cedo começarmos a ajustar estas questões psicológicas e a ajustar este desenvolvimento da personalidade, quanto mais tarde começarmos a fazer e corrigirmos isto num todo, melhor. Não é? Então, sim, hoje temos ferramentas e abordagens muito mais técnicas. Existe com certeza um perfil de agressor, não é? Em geral, ele também já foi alvo de bullying e por isso é que exerce, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Há aqui alguns fatores, podem ser crianças que já foram, ou jovens que já foram vítimas de bullying. Isto é um fenómeno que está presente, para fazer ideia, mais de 150 milhões de jovens no mundo são vítimas de bullying, não é? Portanto, isto é um fenómeno bastante abrangente. Se prevê que em aproximadamente mais de um terço da camada jovem seja vítima de bullying, nas idades entre os 13 e os 15 anos. Uau! E a sua maior parte não só são vítimas, como também assumem práticas de bullying. Pois, portanto, esta tendência em replicar depois também comportamentos que os mesmos experimentaram como sendo hostis, não é? É algo grave, não é? A pessoa ferida feira, a pessoa magoada magoa, mas faz parte de um problema social, não é? No caso, estas atitudes exogrupais, não é? Este sentido de ferir o grupo do outro, até força também uma posição interna, ou seja, eu ao ter um comportamento exogrupal, a ter uma agressão contra alguém fora, também posiciono-me, fortaleço a minha posição endogrupal, ou seja, eu fico muito mais aceito dentro do meu próprio grupo, não é? Isto tem aqui, há aqui muitas questões, não é, que nos Sim. levam a procurar um perfil, mas claro que podemos dizer que sim, bem de meios socioeconómicos há muitos fatores, não é? A autonomia, o risco, aspectos muito ligados ao impacto social, às condições sociais e económicas, claro que sim, não é? Uhum. Tem tudo muito a ver, porque é importante que o jovem tenha um bom acompanhamento. Depois também as competências parentais é outro fator muito importante. Hoje vive-se um tempo em que os pais estão um pouco dissociados da realidade dos filhos, um pouco distantes dos próprios filhos, e uma ocorrência nada favorável, por exemplo, uma participação escolar, imagino, de um comportamento hostil do próprio filho para com alguém, é às vezes a oportunidade do pai ou da mãe se aproximar do filho face àquela ocorrência. Tomar as dores do filho, a posição do filho, em lugar muitas das vezes de repreender e ser capaz de mostrar o erro, não, atua depois juntamente com o filho, quase que dando força ao erro, não é? Assumindo um bocado
uma postura de defesa do clã, da família, coisa parecida, quer dizer, e isto é tido muitas vezes como uma oportunidade realmente destes pais que estão longe, muito longe, se aproximarem. E isto dá algum empoderamento, dá algum reforço positivo, muitas das vezes ao jovem ou à criança, para não criar em si a noção da gravidade do seu comportamento. Este é um dos graves problemas entre vários, não é? Uhum. Mas claro que estes aspectos têm forte impacto, não é? Na comunidade, obviamente, não é? Tem forte impacto na vida de todos. Não é? Têm algum perfil, não é? Nem sempre estão ligados a estas questões que são os estratos sociais, não é? Claro que se é uma criança ou jovem que está em autogestão, quando eu digo em autogestão, é uma criança que vive sem cuidados parentais, que tem que, depois essa mesma criança, o jovem, desenvolve em si competências de sobrevivência um bocado marginais. Não é? Solução ou a capacidade de resolução de problemas não está com recurso à figura adulta, mas antes a uma forma muitas das vezes hostil de se defender, de se proteger ou até de conseguir alguns meios. Não é? Portanto, isso depende um bocadinho, mas na realidade temos vindo a assistir a este fenómeno muito ligado àquilo que é a falta do acompanhamento. Claro. Assim. Pode haver um caso único de bullying ou normalmente é sempre já um acontecimento recorrente? Quando falamos aqui do bullying, este acontecimento pode, quer dizer, quando é bullying ele é persistente, não é? Ele está ali presente e tem vários intervenientes, não é? Uhum. No caso do bullying não é só o bullying em si, são os espectadores, são as testemunhas, quantas vezes também testemunham e nada fazem, não intervêm. Okay. Isso ilha muito também, deixa muito condicionada a pessoa que é vítima de bullying. A passividade, muitas das vezes, de todos aqueles que estão presentes e que não quebram este ciclo de bullying. Não é? Pois há aqueles que assistem e não concordam, mas nada fazem. Há os que assistem e até dão força ao bullying, não é? Que está ali a agredir para que assim continue. Há os que intervêm. É um ciclo que tem... ou poderá ter, não é que tenha, poderá ter também diferentes agentes a participarem nesse comportamento. Tem que haver aqui uma envolvência da nossa parte, digamos, enquanto cidadãos, não é? Para também terminar este ciclo, não é? Não ficarmos, perante esta situação, não ficarmos parados. Exatamente, porque este bullying pode ser, ou seja, o bullying tem este aspecto que pode ser considerado de duas formas. O bullying direto, não é? Ou indireto. O bullying direto é aquele que engloba esta imposição mais da agressão, da ameaça, da ofensa verbal, por exemplo, não é? Daquela imposição de apelidos ou até de assédios, não é? O bullying indireto é aquele que envolve mais as atitudes de indiferença, de isolamento, não é? É o que está mais por aí, não é? Então combater isto não é... Não é apenas para a vítima. Não, porque o próprio agressor tem, na maior parte dos casos, o agressor também tem seguidores. Claro. Tem apoiantes, também tem apoiantes passivos, que é aqueles que não declaram diretamente ou publicamente o seu apoio, mas que assistem e nada fazem, não é? Pronto, poucos são os defensores da vítima. Não é? Isso, claro, se ele tem público, entre aspas, e não há uma reação, ele sente-se a continuar essa atividade, não é? Exato. É um motivo pelo qual alguns filmam e depois até publicam em redes sociais, no sentido de humilhar ainda mais. Sim, sim, esse é um outro fenómeno que até de facto vamos falar já daqui a pouco por causa das redes sociais, cyberbullying, exatamente. Em Portugal tem vindo a diminuir, talvez o próprio confinamento tenha contribuído muito para isso, não é? Entre vários fenómenos de confinamento. É bom saber isso. A competência das escolas que foram exemplares na aplicação de metodologias e de ferramentas
que diminuíram muito as vítimas de bullying. Detectando a tempo, intervindo, criando campanhas de sensibilização, o caso reforçando também com apoio e presença policial, ou seja, por exemplo, a escola segura, com algumas dinâmicas também de agentes policiais preparados para intervir nesta problemática, com um diálogo muito próximo dos miúdos, muito próximo dos jovens e das crianças. Isso ajuda muito. Portanto, o facto do assunto ter sido também muito, muito discutido e tem sido na comunicação social é importante, não é? O vosso trabalho também, obviamente, na divulgação, trazendo mais à ribalta, não é? À discussão aquilo que existia, mas de certa forma era consentido, não é? Ou seja, não se atribuía a importância devida a este problema, e hoje depois todos conhecemos o impacto disto, e há aqui um conjunto de agentes, não é? Depois também os órgãos de informação, claro. Toda aqui é importante. Como é que nós podemos identificar se uma criança ou adolescente está a ser vítima de bullying, seja na escola ou noutro local qualquer onde ela está? Portanto, há aqui se calhar sinais, comportamentos que os pais, os educadores, as pessoas que estão perto devem estar atentos, não é? E podem descobrir, podem perceber se este jovem está a ser vítima ou não, não é? Quais são, digamos, esses comportamentos, esses traços mais comuns? É uma pergunta pertinente, mas há alguns sinais que poderão ser percebidos, não é? Eles são frequentemente apresentados pelas crianças ou jovens que são vítimas de bullying. Uma delas é a recusa em ir à escola, por exemplo. Essa é uma delas, não é? Uhum. Normalmente esta resistência, esta oposição à ideia de ir à escola, mesmo até quando a criança manifestava interesse e até empenho. Esse é um dos sinais. Outro dos sinais é que apresentam comportamentos de tristeza, ou melancolia, por exemplo, angústia, choro, stress, alguma impulsividade, aquilo que nós chamamos criança mais reativa, não é? Algo fazes ter comportamentos mais reativos. Isso também é um sinal frequente em crianças que são vítimas de bullying. É também outro sinal a procura de caminhos alternativos, na ida e regresso da escola. Por exemplo, começam a alternar estes itinerários, não é? No sentido de evitar o confronto ou evitar o encontro com as figuras indesejadas, não é? Pois. Outro aspecto também muito evidente é a diminuição, a estranha diminuição do rendimento escolar. E isso é também um fator que evidencia a provável não é? Agressão que a criança possa estar a ser a vítima, não é? Dificuldades, por exemplo, de concentração, dificuldades de aprendizagem, esta perturbação poderá estar aqui presente também e ser também evidente, não é? Outras, a redução da socialização com colegas, não é? Começa a evitar socializar, começa a ficar mais isolado, também poderá ser um sinal a observar e identificar e a ter em conta, não é? Também muito comum, pedidos injustificados de dinheiro aos pais e amigos. De repente a pedir mais dinheiro ao pai e à mãe do que aquilo que é habitual. É habitual. Pode ser também um sinal a estar atento, porque poderá estar aqui a criança ou jovem a ser vítima de alguma coerção, de alguma especulação, de algum assédio, de alguma ameaça e Claro. com a extorsão, não é? Com a extorsão e isso é importante também. Isso é um sinal também a estar atento, não é? E pode estar, não só os pais, pode estar a fazer a um amigo, por exemplo, e depois dizer eu tenho que pedir dinheiro a um amigo e tenho que pagar ao amigo. Pode não ser logo a figura parental, não
Outro aspecto é que aparecem também alguns deles com arranhões, cortes, com algumas nódoas negras, não é? Aquilo que nós chamamos de pisaduras, não é? As marcas físicas. As marcas físicas também, que às vezes tentam esconder, não é? Pronto, isso é algo também a considerar. Também a considerar a destruição ou aparecimento de objetos pessoais danificados. Eles começam a aparecer algum, sei lá, mochila rasgada, um casaco rasgado, cortado, ou alguma coisa a destruir objetos pessoais. Isso também está muitas das vezes no sentido do bullying, que é destruir objetos de interesse, por exemplo, partir o ecrã do telemóvel, pronto, este tipo de coisas. Também é comum referirem algumas destas crianças que estão a passar por este processo, sintomatizarem esta opressão, ou seja, começam a ter queixas de mal-estar físico, mal-estar geral, não é? Fadiga, por exemplo, dores de cabeça, dores de estômago, falta de apetite, não é? Estas coisas, claro. Portanto, são comuns também, isto também é um dos, sim, entre vários, não é? Há uma lista grande desses sinais, não é? E os pais, quando se apercebem, têm que, de facto, partir para o diálogo, compreender e depois denunciar, não é? Sim, o que os pais devem fazer, não é? Ou seja, aquele que tem a responsabilidade da criança a cargo, pode nem ser propriamente o pai, não é? Pode ser, seja qual for a figura de referência que a criança tenha, o que deve fazer, se suspeitar que o seu filho ou o neto ou o sobrinho, não é vítima de bullying, a primeira coisa que deve fazer é ouvir atentamente. Isso é a primeira coisa que deve fazer, que às vezes estamos pouco disponíveis para ouvir. E é importante sentarmos e darmos o tempo que a criança necessita para se sentir confortável e reconhecer na figura adulta competências para o ajudar a superar este momento difícil. Portanto, a criança tem que sentir segurança, tem que ter uma boa vinculação, tem que sentir uma base segura que lhe permita realmente exteriorizar, contar, conversar sobre aquilo que está a fazer. Portanto, o que se deve fazer é ouvir atentamente. Depois de ouvir atentamente aquilo que a criança ou o jovem refere, indica, deve-se averiguar a veracidade dos factos. Também isto cabe à figura adulta depois averiguar e ver até que ponto os factos estão de acordo com aquilo que é relatado, não é? Dando sempre um reforço positivo à criança, no sentido de incentivar a criança ou jovem a continuar a partilhar dos seus problemas, não é? Para que isto vá sendo atualizado, porque isto tem uma certa dinâmica, não é? Claro. Deve abordar, obviamente que logo de imediato os pais devem abordar os agentes educacionais que intervêm no processo, como seja a escola, a direção da escola, deve falar com a direção de pais, também a comissão de pais, deve falar com o diretor de turma, isto deve fazê-lo logo, e deve informar as entidades policiais de forma formal, não deve ser algo só feito com telefonema, deve existir aqui um sentido formal para que a própria polícia, a escola segura, por exemplo, intensifique a sua ação objetiva, não é? Portanto, quando digo formal, tem que passar alguns detalhes, quem é o sujeito, ou quem são os sujeitos, de que ano, onde estão, qual a sua aparência física, quer dizer, portanto, isto precisam de uma informação para poderem ser ativos naquilo que é a ação, mas informar a escola segura, não é? Depois, monitorizar diariamente esta situação. Não é algo que os pais se possam aliar só porque fizeram este trabalho. Portanto, deverão depois monitorizar diariamente, quer os itinerários, quer o que está a acontecer, conversar com estes agentes educacionais, saber se o caso está ou não a ser sanado, portanto, reunir, no fundo, com regularidade com todos estes intervenientes,
até que a situação esteja sanada, porque isto não é algo que acabe no dia seguinte. Claro. Portanto, É um processo, é um não é? processo. E estamos a Tirar, falar no contexto de escola, mas poderemos alargar para uma associação, um clube, uma igreja, um centro de atividades, não é? Tudo aquilo onde a jovem está envolvido. meio social onde a criança esteja inserida, sim, pode ser Até a própria família, o que não é desejável, obviamente. claro que a família tem que equacionar também aqui algumas questões, não é? Uhum, A potencialidade, as consequências e se há ou não um potencial grave naquilo que aconteceu, não é? Deverá também, obviamente, que participar de todos estes sistemas. Muitas das vezes é necessário também recorrer aos sistemas sociais de justiça, não é? claro, Competentes para sem dúvida. Uhum, impedir a evolução e que estes agressores tomem alguma vantagem, não é? Portanto, é importante não devolvermos o mal com o mal, mas importa impedir que aqueles que abusam intencionalmente e exercem superioridade sobre a vítima sejam travados, não é? Portanto, exatamente, isto é importante, não é? Que se o claro. faça realmente naquilo que é a agressão física e psicológica, não é? Porque isto Uhum. tem consequências muito graves, não é? E vamos falar então, para finalizar praticamente a nossa bela conversa, está a ser muito importante falar deste assunto, Obrigado. acerca desta nova forma de violência que é o cyberbullying, não é? Como é que nós podemos prevenir as crianças, os adolescentes, os jovens desta situação? A internet vai ficar, os dispositivos eletrónicos, não é? Não há volta a dar. Como é que nós podemos então combater esta questão desta palavra também que importamos, o cyberbullying? O cyberbullying é um fenómeno crescente em todo o mundo e obviamente que em Portugal também, não é? E é assustador, desculpe interrompê-lo, mas ou não? É, Eu ouço é, pessoas a dizer, não é? Que isto é muito assustador. é porque as práticas de cyberbullying são, em primeiro lugar, um fenómeno cada vez mais emergente e estão claramente associados ao uso das novas tecnologias, não é? Portanto, as tecnologias, essas desenvolvem-se muito mais rapidamente do que as condições para evitar que estes agressores tirem partido, não é? Só quando detectadas é que se desenvolvem ferramentas, não é? E aqui, pois, nós percebemos que as redes sociais crescem muito rapidamente, desenvolvem-se muito rapidamente e há o aparecimento de redes sociais, uma migração da preferência dos jovens muitas das vezes para diferentes redes sociais e que essas mesmas vão tendo também mais potencial de uso. Por exemplo, os próprios operadores que facilitam este uso, por exemplo, de telemóveis, dirigem os seus produtos cada vez mais tornando-os cada vez mais atrativos aos jovens naquilo que é o uso das redes sociais, não é? Podendo até escolher mais Instagram, mais Facebook, mais Ok. YouTube, mas hoje praticamente que não existe nenhum chip com um número de telefone implícito que não tenha dados, que não tenham dados, o uso de dados Exato. em quantidade que permite a agradabilidade e a satisfação, não é, por parte do utilizador. Portanto, é muito difícil hoje para os pais controlarem o consumo destes dados. Antes desligariam o router em casa, hoje praticamente Exatamente. e não o podem fazer porque têm Sim, uso livre no transporte público, têm em qualquer claro. espaço. Portanto, hoje isso está praticamente posto de parte. E, Bem, depois é a segurança, desculpe que sim, ia sim. perguntar. Não há problema. Eu ia só afirmar que a questão do cyberbullying traz talvez uma máscara para o agressor, porque não há não há uma verbalização pessoal à distância, não é? E muitas vezes sob anonimato também. Exatamente. O que dá mais força ao agressor. Portanto, é possível tomarem avatares
tomarem aqui uma figura imaginária, um mundo muito idílico, imaginário, e assim se apresentarem, né, e praticarem cyberbullying, não é? Portanto, com o uso das redes sociais. Há muitos perfis, há utilizadores com vários perfis. Isso é de conhecimento das autoridades, só que as ferramentas não são também tão disponíveis quanto se desejariam, porque o fenómeno é crescente, como nós acabamos de dizer, não é? E depois depara-se com duas realidades. Uma é a defesa e outra é a segurança. A segurança é algo que é interno, é algo que tem a ver com o que se passa dentro de fronteiras. A defesa é tudo aquilo que vem além fronteiras, não é? E temos percebido que temos problemas, quer na defesa, quer na segurança. Uhum. Temos cyber-ataques aí diferentes. Sim, quase diários. Públicas, não é? Quase diários. Portanto, quando se está exposto desta forma, obviamente que depois os utilizadores e os facilitadores do uso da internet também têm dificuldade em manter uma internet limpa, ou seja, em garantir, não é, que a rede está ausente destes prevaricadores, destes utilizadores desagradáveis, não é? Até para aquilo que é o desenvolvimento da internet. Portanto, à medida ainda não se conseguiram desenvolver ferramentas de defesa e de segurança que acompanhem esta evolução. Portanto, é algo que é uma realidade assumida pela sociedade, não é? Claro. Depois, os utilizadores têm um perfil, quer dizer, que é cada vez mais reconhecido, não é? Quer dizer, quando nós falamos nos problemas quando falamos na patologias encontradas no Facebook, não é no Facebook em si, não é no Instagram em si, é nos utilizadores do Facebook, ou nos utilizadores do Instagram, ou nos utilizadores de qualquer rede social. A rede social não tem psicopatologia. Claro, o problema não está na rede social, está nas pessoas, obviamente, sempre, em tudo, não é? Portanto, o problema está nos utilizadores, e é nesta identificação destes perfis de utilizadores que converge o trabalho de identificação de uma forma mais precoce, a necessidade de identificar isto muito mais ativamente, no sentido de evitar que estes predadores ataquem utilizadores que não têm nem a noção, às vezes, daquilo que estão a fazer. A linguagem entre as crianças é muito descontraída. Eles não têm a compreensão de que tudo aquilo que se coloca na internet fica para sempre na internet. Uma fotografia ficará para sempre na internet. Certo. São muito descontraídos, são capazes de pedir rapidamente pedem um nude, mandam um nude, envia-me um nude teu e eu envio um nude meu e rapidamente… Parece que não tem noção da responsabilidade e do impacto que isso vai ter, não é? Exatamente, e rapidamente aquela foto está a girar numa rede social e a humilhar, isto é realmente muito, muito difícil. Também a linguagem, dada a distância, a ausência física, a linguagem também muda um pouco, percebe-se que a linguagem também é mais agressiva, mais evasiva, e, portanto são muitos os problemas. As práticas são realmente, no uso destas tecnologias são muito preocupantes, sim, na atualidade, preocupantes. Claro. Doutor Joaquim, quer deixar algum alerta, algum conselho? Claro que nesta situação e no bullying, como falámos no início, os pais têm que estar atentos, os agentes, os educadores, não é? Todos nós, à nossa volta, temos que ficar atentos, não é? Não sei se quer aproveitar e deixar uma frase final, um alerta, algum conselho da sua parte como especialista na área, para quem nos está a ouvir. Sim, eu dirigia as minhas palavras neste momento mais à importância de estar atentos realmente a este fenómeno cujas consequências, quer na saúde física, emocional e social, são obviamente que grandes, não é? E traz depois também um impacto social e até complexo, não é? Hoje sabemos que cada vez as consequências disto estão para a vida adulta, não é? São estes adultos emergentes que depois
arrastam desde a infância e da juventude, ao longo da vida, muitas destas experiências negativas, das quais foram expostos, vivenciaram, não é? E isto traz ausência naquilo que é potencial desenvolvimento, não é? Ausência de autonomia individual, traz riscos de problemas de saúde mental que cada vez estão aí mais presentes, não é? Isso ainda recentemente tem sido divulgado por órgãos de informação, realmente este problema da saúde mental que está cada vez mais alargado naquilo que é a sociedade portuguesa, não é? Em concreto também está ligado com esta temática, não é? Está ligado também com este uso até às vezes compulsivo, não é? Da tecnologia, alguns não conseguindo até desligar, não é? Não se conseguindo ausentar e até descansar. Portanto, há aqui fatores. Claro que para os pais, o conselho que eu dirijo é estar atento a todos os sinais, aqueles que já abordamos em conversa, não é? Que podem ser uma suspeita, portanto, não validar isso e tentar desconstruir sempre numa boa conversa, procurar realmente que essa conversa seja proveitosa e conduzir no sentido de perceber se o filho está a ser ou não até vítima de bullying ou de cyberbullying. Não é? Sempre possível evitar o isolamento nos quartos. Há uma tendência das crianças em criar um espaço próprio e não permitir a presença do adulto, quase como que aquele mundo fosse exclusivamente seu. É importante tirar também a criança e o jovem destas práticas de isolamento, trazer o computador, se possível, para a sala e poder estar ali um pouco atento ao que se está a passar, não é? Obviamente que compreendendo o espaço e a linguagem que muitas das vezes os jovens usam em si, porque senão também se irão inibir ao ponto de depois não querer utilizar e fazê-lo na ausência dos pais ou da família, não é? Também há meios para controlar um bocado os acessos, e isso também podem fazer, portanto estar muito atentos a estas questões de utilização. Às vezes percebe-se que as crianças estão a usar cada vez mais cedo, sem competências e estão muito expostos aos predadores no cyberbullying, portanto é muito importante também criar regras que, aliás, a início se opõem, mas depois muito, muito desagrada às regras, porque as regras acabam por tirar a ansiedade, estruturar até a mente, portanto criar algumas regras no sentido de proteger também os seus filhos, e ter, obviamente, sempre que possível, não é? Levá-los a participar de sessões de esclarecimento, tê-los o mais informados possível, portanto, ou seja, dar quer os pais, quer os agentes educacionais, não é? Sejam eles os pais ou os avós, o que for, participarem dessas sessões, serem também agentes participativos nas reuniões escolares, que é normalmente nesta fase das crianças onde isso mais acontece. Isso é também extremamente importante, não é? Diria que nos dias de hoje todos os cuidados são poucos, não é? Claro. Eu acho que é importante é isso, ter uma rede, pertencerem, terem um sentido de pertença, de identidade que os permita sair do isolamento e ficarem fechados. É isso mesmo, como já falámos, estarem atentos, serem participantes da vida deles. Muito obrigado por este tempo de esclarecimento e pelo seu tempo também. Olha, ao dispor, eu que agradeço. Muito obrigado também, felicito também toda a equipe pelo interesse neste assunto também e por terem criado também este momento para a divulgação desta problemática que é um fenómeno social e que merece obviamente todo o interesse. Está bem-aja. Muito obrigado, Dr. Joaquim, e certamente os nossos ouvintes ficaram mais esclarecidos, alertados para este tipo de situação. Estou a terminar então mais um RTM Talk, sou o Levi Simões, obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. RTM Talk.
um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.